A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu venho gravar um assunto meio sério aí, tá? Vou embasar com o irmão Luiz Miguel aqui. É um assunto bem sério, né? Sobre umas coisas que estão acontecendo aí, para as pessoas abrirem os olhos e enxergarem aí tensões que tá por trás das coisas que estão sendo criadas, tá bom? Sem muitas delongas, eu vou já embasar aqui e vou dando a minha opinião, a minha concordância ou não, tá bom? Então vamos lá. Muitas delongas para o vídeo não ficar muito grande. Peraí. Deixa eu ver se. Eu acho que assim tá bom. Creio eu. Vamos lá. Ei, meus irmãos, shalom a todos, começando mais um vídeo. E hoje falarei desse assunto que está em alta, acerca da lei da misoginia, que foi aprovada recentemente, e o que realmente há por trás dessa lei. Porque tem muitas pessoas por aí celebrando, principalmente pessoas com esse viés canhoto, feministas, achando o máximo, porque agora as Ó, mulheres. nós vamos falar da lei da misoginia. É uma lei que o governo estabeleceu, né? Ela já existia, mas não como regra de a pessoa ter decretada prisão inafiançável por essa lei. Lei é discurso como você falar qualquer palavra que ofende, igual a lei de racismo, que ofenda a mulher, ou que agrida verbalmente a mulher, alguma palavra que ela se sinta ofendida. E porque essa lei é uma hipocrisia, é para dizer que protege a mulher, mas não protege. O que está acontecendo hoje? O feminismo, ou o movimento feminismo, eu não acredito nem em machismo, nem em feminismo. Para mim é uma ideologia mundana, satânica, que foi criada para jogar homem contra mulher, para acabar com a família, porque a família foi criada pelo Criador, é uma instituição, família não é instituição, mito. Família é um projeto do Criador, tá? Fala, deixa o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Em Gênesis ele fala em Gênesis e fala em Efésios isso. É, fala crescer e multiplicar. Mas o sistema ele quer acabar com a família. Por isso que tem nada contra, vou repetir, o homo afetivo, tá? Cada um sabe da sua vida e sabe o que segue. Eu já disse que eu converso com homens afetivos, respeito, mas não concordo com a prática porque é antibíblico, tá? Eu não ofendo eles, eu respeito, converso, trato bem, mas é antibíblico, certo? Então, essa lei, qual que fala? Ideologia de gênero é justamente para isso também, para propagar essa agenda, para poder não ter homem e mulher mais e se relacionar. Igual feminismo e machismo. É uma ideologia satânica para jogar as mulheres contra o homem. E o machismo, como o irmão vai falar aí, o feminismo surgiu do machismo, como maneira da mulher se vingar pelos homens machistas que teve lá atrás. E muitas mulheres falam, homem é tudo igual, homem não serve para nada, só para fazer aquilo, né? Então, homem serve para muita coisa, tá? E mulher também. A gente não fala isso das mulheres. Os homens, dificilmente você vai falar, mulher não serve para nada, eu não preciso de mulher. Mais esse discurso extremista feminista. E esse feminismo não surgiu das mulheres empoderadas, que querem ser empoderadas. Surgiu dos governantes que fez a mentalidade. O governo é um sistema da besta. É um dos braços do sistema do anti-messias para poder acabar com a família e jogar um contra o outro. Não que as mulheres não devam buscar o seu direito de igualar algumas coisas de salário com o homem, eu concordo com isso. Mulher pode até ganhar mais que o homem, que o marido, não tem, isso daí não tem nada demais, né? Mas generalizar que todos os homens, que nem aí teve uma juíza aí que falou que parem de matar as mulheres, aí o rapaz gravou o vídeo e falou, ó, sabe de que é a culpa das mortes das mulheres, do femini? Sabe de que é a culpa? Da senhora magistrada, juíza.
dos governantes que não põem lei dura para punir esses caras que verdadeiramente agridem as mulheres. E até tira a vida da mulher. Por que não põe lei dura, sem direito à saidinha, para ficar muitos anos preso lá? Aí o rapaz sai de saidinha ou não fica 2 anos na prisão, vem e vai atrás da mulher e tira a vida da mulher. Por causa desse governo. Por quê? As pessoas não acordam que o governo não defende ninguém. É uma falsa paz que a Bíblia fala. Certo? O governo é corrupto, é causa, efeito e solução. Como ele causou lá o negócio do... não foi o governo daqui, mas causou o negócio do bichinho em 2019 e veio com a cura. Aplicando coisa nas pessoas, achando que aquilo ia curar. Entendeu? E fez a cabeça das pessoas. Aquilo era tudo um teste para ver quantas pessoas iam submeter o governo e não a Deus. Certo? E ia aceitar as coisas sem questionar. No final dos tempos, o anti-messias vai vir com a marca da besta aí. Muita gente vai aceitar, porque aceitar tudo sem questionar. Isso foi um teste para ver quem aceita. É a mesma coisa. As ideologias mundanas são contra a palavra do Criador. As ideologias é um sinal da marca da besta espiritual, não é? Tem a marca da besta física? Também tem, mas a marca da besta espiritual é as pessoas adotarem falácias, ideologias e ideias que são contrárias à Bíblia. Entendeu? Isso é o que o João falou na carta de João dos anticristos, dos antimessias, que ia surgir tanto surgiu na época dele como surgiu no final dos tempos. Entendeu? Então é para acabar a família. Todo esse projeto aí é para destruir a família. Não quer que tenha família, destruir Agora eu pergunto, mas eu vou dar sequência aqui, deixa ele falar um pouquinho, depois eu prossigo mais. Vão ser protegidas. Mas, por outro lado, existem pessoas conscientes que estão revelando o que realmente há por trás dessa lei. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, além de trazer algumas questões espirituais que só confirmam que essa guerra que acontece no mundo, essa deturpação, distorção dos valores morais que vem sendo imposta na sociedade, dividindo, é uma questão espiritual também. É proposital e revela... E é coisa espiritual, não é só uma ideia de ideologia física aqui na Terra. Isso daí são ideologias satânicas para destruir com o projeto da família que o Criador criou. Para jogar homem contra mulher. E as pessoas não estão precisando, porque o homem pensa assim, agora, qual é o homem que vai querer se aproximar de uma mulher e tocar nela para chamar ela a falar alguma coisa? Tocou na mulher, assédio sexual. Se você for olhar, paquerar como era antigamente, olhar nos olhos, tá me assediando se a mulher não gostar. Tudo bem que tem homem que fica falando bobagem para a mulher, tem homem sim que faz coisa que merece digno de punição, a gente concorda. Agora, não é todos os homens que são igual as mulheres falam. E nem todas as mulheres são más e iguais. Tem mulheres muito boas. Ninguém está falando aqui contra as mulheres. Está falando contra a lei que joga homem contra a mulher para destruir a família. Entendeu? E as pessoas não percebem. Até as mulheres que são inteligentes fazem faculdade, mas não tem a sabedoria espiritual para enxergar. Tem a sabedoria do mundo, de estudo de faculdade. E estão sendo manipuladas como marionete do sistema governamental, que ele causa a situação e vem como mocinho. Eu vou dar a solução. Lei da misoginia, Lei Maria da Penha. Mas essas leis não funcionam efetivamente. Só é para inglês ver. E as pessoas não acordam para isso. Põe lei, vê se não acaba com essa feminici. Põe lei dura para esse cara. Põe esses caras lá presos por tempo, sem saída, sem nada, porque cometeu crime, tem que ser punido, certo? Com a lei dura. Mas não, o governo relaxa a lei de propósito. Para esses caras sair, aumentar a criminalidade, ele vir como mocinho. Agora eu vou pôr lei X. Agora eu pergunto, quando tem debate, tudo que eles prometem, eles cumprem? Acorda, irmãos. Pelo amor do Criador. Vamos dar sequência aí. De ordem espiritual, que vai além somente de algo físico. Mas antes de falar desse aspecto espiritual, acredito que seja essencial pontuar aqui algumas coisas com vocês. Então, essa lei consiste, na teoria, em punir homens misóginos, homens
agressores de mulheres, que realmente seja algo comprovado, ou homens que praticam o feminicídio, quando você olha só pela teoria, realmente parece algo muito bom, não é? E que fique claro aqui, é óbvio que homens agressores de mulheres, seja agressão física ou verbal, claro. tem que ser punidos sim. É algo abominável, merece ser punido. Para mim é um crime, é um absurdo homens que fazem isso, mas eles não representam a A maioria dos maioria. homens e aqueles que são homens de verdade, que cumprem o seu papel masculino. E infelizmente, por causa desses, a gente vê extremos sendo criados. E na prática, o feminismo é um resultado do machismo que muitos homens Exatamente. praticaram no passado, que geraram mulheres revoltadas, traumatizadas porque tiveram um pai muito violento, ou porque o pai abandonou, ou porque casaram, tiveram um marido que agredia, ou um marido que era muito opressor, e nisso a mulher cria uma revolta devido a experiências negativas que teve com a figura masculina e acaba generalizando todos os homens por causa das experiências negativas que ela teve. E isso realmente, pelo ponto de vista até psicológico, a gente consegue entender o porquê isso ocorre. A pessoa acaba adquirindo uma crença porque, na realidade que ela viveu, ela só conviveu com homens ruins e com isso ela prefere projetar a figura masculina como se fosse um problema, ao invés da pessoa analisar e perceber que não é porque ela conviveu com homens ruins que todos os homens são ruins. Só que também existe um Exatamente. lado oposto E e que que é todas as mulheres são ruins também. Não. Esse discurso, homem não presta, todo homem é igual. O homem poderia falar a mesma coisa das mulheres, mas eles não falam. Outro discurso que a mulher fala, não, por mim não precisava existir homem no mundo. Olha o que ela fala, meu. Certas mulheres não sabem nem o que fala. Quem construiu os prédios? Quem constrói as pontes? Ela vai construir? Ela vai carregar cimento nas costas, saco de cimento? Parece que não para pensar, não raciocina, meu criador. Nós não, nós falamos, nós precisamos das mulheres sim, porque as mulheres, o criador constituiu homem e mulher, cada um com seu papel. Entendeu? Não que as mulheres, de novo, não possam conquistar o seu espaço, trabalhar, ganhar o mesmo valor que o homem, isso eu concordo, até mais. Não é isso. Mas quando a mulher quer tomar o lugar do homem, quer ser homem no lugar do homem, quer mandar. Aqui tá, ó, em Efésios, se você ler nessa lei da misoginia, isso aqui que tá em Efésios, ó, na carta de Efésios, pronto, você é misógino, vai pra cadeia sem direito a, a fiança. Mas vamos dar sequência aqui enquanto eu o procuro o versículo. feminismo, que é consequência do machismo, que hoje são os movimentos Red Pill, MGTOW, que também é um resultado de homens que se relacionaram com mulheres feministas, mulheres frustradas. Se eu relatar esse versículo e os pastores relatar, ou alguém que fala da Bíblia relatar, ó, Efésios capítulo 6, versículo 31. Pegue aí nas suas escrituras, ó. Tá escrito na palavra. Isso daqui é uma hierarquia e ordenança do Criador. E tem que entender o que significa, porque as pessoas interpretam errado esse versículo. Ó, porque, cadê? Versículo 31, capítulo 6 de Carta aos Efésios, versículo 31. Porque por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito do Messias e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, e sua mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o seu marido. Só que é antes aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver, é o versículo antes. Eu peguei o versículo errado, deixa eu ver aqui. Ó, deveres conjugais, ó, deveres conjugais, pega aí, Efésios capítulo 5, do versículo 22 e diante, deveres conjugais. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como o Messias a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como
a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E os maridos amem sua mulher como o Messias amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Aí, ó, os dois lados. O marido deve se entregar pela mulher e cuidar dela e amar. E a mulher reverenciar o marido, ele como cabeça da família. Cabeça não quer dizer que o homem tem que mandar na mulher. Quando a Bíblia fala de submissão da mulher ao homem, isso está desde Gênesis. Leia lá também, tá? Não é que o homem vai mandar na mulher, é que ele é que dirige. Entendeu? Isso é uma coisa instituída pelo Criador. Vai brigar com o Criador do universo. É a hierarquia dele. Assim como tem a hierarquia dos anjos, tem a hierarquia do Messias e depois vem o Criador. Certo? Então, se você pregar esse versículo que está aqui nas escrituras, danou-se. Você é preso. Tá? É isso mesmo. Porque lá em Apocalipse falou que ia chegar o tempo que a gente ia ser preso por 10 dias, sofreu a tribulação de 10 dias. Ser firme até a morte e receberei a coroa da vida. Fala a palavra. Quer dizer, é por causa dessas leis que os filhos de Deus vão ser presos. Então, sendo. E aí, tem mulheres que se aproveitam da lei para acusar, fazer acusação falsa contra o homem. Entendeu? Às vezes o homem nem agrediu. Tem mulher que se agride a si mesmo e fala que foi o marido. As próprias advogadas mulheres estão falando isso daí. E outras mulheres que não são advogadas estão defendendo os homens nessa questão. Por quê? Porque a maioria está sendo manipulado como marionete pela os órgãos, a religião desse mundo corrupta, a religião fraudulenta, pelos governantes corruptos, que, com as falácias deles, as ideologias. Entendeu? Abre os olhos, gente. Pelo amor do Criador. Estão querendo acabar com a família há muito tempo. Isso é uma agenda satânica. Que os traíram ou que fizeram coisas realmente lamentáveis, como hoje a gente vê falsas acusações de assédio ou até de crimes mais graves, e isso ocorre sim, e é uma realidade que não pode ser ignorada, e com isso também gerou um outro grupo de homens traumatizados que acabam generalizando todas as mulheres. Isso, eu também sei que tem. no movimento Red Pill existem exceções, Que generaliza todas as mulheres. conscientes. Fala que todas as mulheres não. Tem homem que fala, não é todos. Né? E não pode generalizar, gente. Tem mulheres boas e tem homens bons. Que sabem, estão acordados e sabem refletir, sabem pensar, sabem raciocinar. Não é moldado, ninguém pensa por eles, ninguém manipula a mente dessas pessoas, seja homem ou mulher, porque são homens e mulheres de princípios, de caráter, e que não se vende seus princípios, as suas dignidades morais para sistema satânico nenhum. E já estão acordados, são até alguns do Criador, filhos do Criador, que estão denunciando todas essas leis contrárias à palavra do Criador para destruir com a família. Vamos lá, dá sequência. Contra esse Tô falando tipo de assim mulher porque faz é um vídeo sério, tá? que tem esse viés feminista, que fala que todo homem não presta, mas o que eu percebo é que a maioria são também homens traumatizados e são homens que não sabem separar, que não é porque eles tiveram experiências negativas com mulheres que todas as mulheres Isso, não prestam. exato. Existem mulheres de Lógico valor, que existe. desde que você seja um homem de valor, e aí sim você vai encontrar uma mulher de valor. Eu posso dizer por experiência própria, e como as escrituras falam, um homem que encontra uma boa esposa acha um grande favor, porque realmente uma boa mulher pode mudar a vida do homem completamente. Assim como uma mulher ruim pode destruir a vida do homem. O problema não é a mulher em si, ou mas as mulheres más. Do mesmo jeito, o problema não é o homem em si, mas os homens maus. Ele pode ajudar uma mulher como destruir, e a mulher o homem também. Depende a maldade e o pecado tá nos dois. É a intenção do coração, é a falta de caráter. Não é por ser homem ou ser mulher, é falta de caráter mesmo. Entendeu? Do ser humano. E da misoginia, na teoria parece realmente muito bonitinho, mas na prática só vai fomentar ainda mais essa divisão entre homens e mulheres, que querendo ou não é uma contribuição para a destruição de famílias. Exatamente. E essa separação ainda maior. Porque na prática o que pode ocorrer é homens tendo receio, por exemplo, o empresário ter um receio de contratar uma mulher, ou o personal na academia ter um receio de ajudar uma mulher, mesmo que ela esteja pegando uma alta carga e precise de alguma ajuda,
Porque vai que numa dessas ele encontra uma mulher com esse viés feminista que na primeira oportunidade pode acusar ele de misógino. Porque essa lei da misoginia, querendo ou não, abre inúmeras interpretações do que é misoginia, do que é ódio ou agressão às mulheres, uma vez que a agressão não é entendido só como agressão física, mas também verbal. Só que o que a gente mais vê por aí são mulheres usando da lei que está a favor delas para fazer o que elas bem entenderem. Ah, não gostei do jeito que o homem fez uma pergunta para mim, vou acusar ele de assédio. Quantos casos tem por aí? Isso é um absurdo e não pode ser ignorado. E essa lei é fato que pode muito bem ser usada por uma mulher má para ferrar completamente a vida de um homem, como muitos casos acabam acontecendo. E na prática mesmo, os verdadeiros agressores, os verdadeiros eles não são criminosos, punidos. aqueles que praticam estupro, vocês sabem do que eu estou falando, aqueles que tiram a vida, homens que realmente são maus, que veem a mulher como objeto, esses sempre vão continuar impunes. Os que vão ser punidos com essa lei vão ser o pai de família, vão ser até alguns moleques que acabam se envolvendo com qualquer mulher, e numa dessas acaba sofrendo aí uma acusação porque a mulher não gostou do jeito que ele tratou ela, até porque a gente já vê sendo divulgado hoje na mídia que se uma mulher for interrompida numa reunião de trabalho, isso pode ser considerado um ato de misoginia. O que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate, a mulher está ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino. Então... E o mais absurdo, se for perguntado para uma mulher se ela está menstruada, se ela está de TPM, isso pode também ser enquadrado como misoginia. Agora pronto, você não pode nem mais perguntar para uma mulher que às vezes está de mau humor se ela está de TPM. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. O projeto Muda a Lei do Racismo e inclui a misoginia entre os crimes de discriminação ou preconceito. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa. E no caso de injúria, ofensa à honra e à dignidade, a pena é maior, de 2 a 5 anos de prisão. Você percebe que por trás dessa lei que parece bonitinha em proteção com as mulheres, na verdade... Quem disse que o homem fala... Se pergunta se a mulher tá naqueles dias de maneira ofensiva. Ele pergunta porque ele vê que a mulher não tá no bom dia, tá com um humor meio alterado. Não é ofensivo. Agora é. Agora você vai preso até. Entendeu? Você vê, se uma mulher ou um homem é de Deus, se eles não enxergar isso daí, essa lei satânica, essa manipulação de mente, por isso que a distração serve para a pessoa não ir para a Bíblia. Você sabia que ler estimula o cérebro e faz o raciocínio melhorar? Mas ninguém lê mais. E se lê, só lê porcaria e só fica rodando vídeo, né? Para encher sua mente de dopamina. É isso que o sistema quer. Para poder manipular as pessoas, né? Mas as pessoas não abrem os olhos, não adianta falar. Elas estão dormindo, né? Você vai fazer o quê? Como que você vai convencer a pessoa que quer dormir, que não quer enxergar? Não quer, vai estudar a Bíblia que os seus olhos se abrem para isso aí. Vamos lá. Essa separação dos gêneros, podendo incriminar muitos homens injustamente se uma mulher má simplesmente decidir se vingar de um homem, usando a lei que sim está completamente a favor dela para incriminar um homem inocente, como muitos casos que a gente vê por aí. E é muito triste que essa visão feminista de mundo vem sendo cada vez mais imputada na sociedade, tanto é que várias pessoas fazem perguntas aí pelas ruas. Como seria o mundo sem os homens? Faz pergunta para muitas mulheres, principalmente jovens. Ou você gostaria de ver o mundo sem os homens? Muitas delas respondem, sim, com certeza, o mundo seria um local bem melhor. Aí pergunta para os homens vão dizer que não, que precisa da mulher, que a mulher completa ele. Agora eu vou dizer uma coisa. Exatamente, o homem já falou o contrário, ele fala que precisa da mulher. A mulher fala que o homem só precisa para procriar, para fazer... Né? Então, lá tem um país, que eu não lembro qual é o nome do país, que só existe mulheres, a maioria é mulher. E as mulheres estão desesperadas para casar com o homem, elas até estão pagando... Veja aí, pesquisa no Google, qual país que as mulheres pagam para casar com o homem?
Porque aí eu lembro daquela passagem. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? Que vai chegar o tempo que vai ter 7 mulheres brigando por um homem. Entendeu? Porque vai estar tão difícil do homem querer mulher. Por quê? Porque os homens estão com medo de chegar próximo das mulheres. Aí as mulheres estão falando assim, o homem está se afeminando. Não é que está se afeminando, é por causa dessa lei. Se qualquer coisa é assédio, qualquer coisa é misoginia, como é que o homem vai chegar numa mulher, meu criador? O homem bom, de bom caráter, trabalhador, que quer boas intenções. Não estou falando de um homem que tem cafajeste, sem vergonha, que fica querendo safadeza e desrespeitar a mulher. Eu tô falando do homem trabalhador, certo? Do homem bom, do homem que quer boa coisa. Entendeu? Como é que você vai namorar hoje em dia? Não tem como, cara. Aí, outro dia teve um caso que o marido gravou uma cena, uma discussão com a mulher dele e mandou pra advogada. Aí tava lá, a mulher rebaixou o homem de tudo que eu tenho nome, tá? Humilhou o homem, falou que ele não era homem, falou que ele merecia 2 par de, né? E possivelmente ela já estava até fazendo, né? Aí falou que não era homem, que era isso, que era banana, que não prestava pra nada, que era isso. Falou todo o tipo de palavra de rebaixamento pro homem. Aí depois ela começou a bater na cara do homem. Pá, pá, vários tapas, e o cara aguentando. Vários tapas. Chegou uma hora que o cara não aguentou e sentou o tapa no rosto da mulher. Aí, o que aconteceu? A mulher se fez de vítima. Agora eu vou te denunciar. Era isso que ela queria. Entendeu? Porque quem é que aguenta? Entendeu? E é isso que o sistema induz a mulher a fazer. A mulher reagir ao homem. Não, a mulher não tem que reagir. A mulher tem que sair fora e denunciar o homem se ele for agressivo. Certo? Se for, não inventar coisa, não provocar situações. Porque o biotipo da mulher e do homem, a mulher não aguenta com o homem. Se o homem for forte e ele ainda saber usar da violência, dificilmente a mulher vai tomar pior. Facilmente, aliás, a mulher vai tomar pior. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Realmente não foram contaminados com essa visão e entendem que a mulher tem o seu valor. Agora, boa parte das mulheres, não todas, como alguns desses movimentos que eu citei acabam generalizando erroneamente, coloca a figura masculina como se fosse ruim. E na prática, isso é uma agenda sendo executada. Vocês podem ver uma agenda do diabo isso aí. Vou mostrar a seguir para vocês verem. É os governos satânicos. Sem homens. Você acha que as mulheres dariam conta de viver sozinhas? Com certeza. As mulheres dariam conta de viver sozinhas? Sim, com certeza. Vocês acham que as mulheres dariam conta de viver sozinhas? Nossa, eu vou discorrer aqui 5 horas, com certeza. Você acha que, por exemplo, trabalhos braçais, etc., que hoje em dia os homens vai fazem, carregar cimento, vai construir ponte, vai construir ferrovias. Quem faz esse trabalho? São as mulheres? Desculpa, não é menosprezando as mulheres, não. Elas têm o seu valor, sim. E elas são super inteligentes. E eu apoio ela lutar pelos direitos dela. Mas não como feminista, extremista. Entendeu? Porque isso é uma agenda. Eu não acredito nem em direita nem em esquerda. Eu não voto em ninguém, tá? Não acredito nem feminismo nem machismo. São tudo ideologia para jogar pessoas contra pessoas e mulheres contra homens e destruir a família. E eu que já abri os olhos espirituais, porque eu leio a Bíblia e sei o que está por trás, lá explica tudo isso que vai acontecer no final dos tempos e já está acontecendo, entendeu? Mas as pessoas não enxergam, ó. Porque, ó, você vê essas mulheres aí, ó. Elas provavelmente, tem mulher que faz faculdade, não todas, tá? Mas tem mulher que faz até faculdade. Mas o sistema tá idiotizando as pessoas, não é só as mulheres não, os homens também. E com distração e as pessoas não estão lendo, não estão mais estudando, só estudam o que o sistema quer que elas estudem na faculdade para servir o próprio sistema, entendeu? Mas não ensina as coisas, não ensina, hoje a pessoa tem aí as redes sociais, elas só vão procurar o que não presta nas redes sociais. Eu estudo sobre qual que é? Ciência, neurociência, que fala do cérebro humano. Eu estudo sobre biologia do corpo humano. Quais os alimentos que são para aumentar a imunidade, para você não ter que depender de uma indústria farmacêutica satânica que fica milionário com a sua desgraça, com a sua doença. Por isso eu faço exercício, eu me alimento melhor, para não ter que precisar, só em último caso, cirúrgico. Caso muito sério, caso contrário, não procuro médico, não tomo remédio, não tomo
porcaria de besouro, não tomo nada. E eu já tô 4 anos sem pegar doença nenhuma. De gripe, dessas coisas aí. Agora, não se cuida, come só alimento industrializado, como eu já falei em outro vídeo. Só come refrigerante, cerveja, cachaça. Aí quer que o corpo não fica doente, aí fica vulnerável para pegar doenças, né? Aí eu vou falar o quê? Tô errado, sou teórico da conspiração. Então eu tô fazendo um serviço, prestando serviço para a sociedade. A sociedade fala que eu sou teórico da conspiração, eu e os meus irmãos, né, que estamos fazendo esse trabalho. Mas as pessoas não acordam, né? Já teve vários casos aí de... Teve uma mulher que torturava o cara, o namorado, e ela batia no cara, torturava, com tortura mesmo, né? Ela usava uma máscara. Aí escutaram, os vizinhos escutou o grito, chamou a polícia chegou lá e ela tinha fugido. Aí levou o homem pro hospital. Aí ela foi no hospital atrás do homem para matar o homem, só que lá tava a polícia e ela foi presa, tá? É que o sistema não divulga os crimes das mulheres. Tem mulheres que faz cada coisa bizarra. Lembra da Elisa Samúdio? Lembra de outras lá que fizeram coisas abomináveis com o marido, picotaram o marido e tudo. Desculpa esse termo eu usar, mas tem que ser falado para as pessoas abrir os olhos. Tem homem que tira a vida das mulheres, muitos homens que fazem isso, tem, irmãos e irmãs, mas tem mulheres que fazem também. Por que os das mulheres não são divulgados? Só divulga mais os dos homens, os crimes dos homens. Ué, é estranho isso, né? As mulheres seriam contra. Sim. Os homens não são tão necessários assim. São para reprodução. Só para reproduzir. Tá bom, então. Isso Eles precisam dos homens? Não. Tá vendo o cérebro humano não raciocinando e morrendo? Isso é uma resposta, basicamente, para não dizer outras coisas, para não ofender a pessoa, né? Quase que id. Não é possível, cara. Não é possível uma coisa dessa. Que a gente chegou nesse ponto. É o final dos tempos. Fazer o quê? É o final dos tempos. Vamos lá. Sociedade sem homens. Ah, bem melhor. Qual a porcentagem de homens ruins? 90%. Homens precisam das mulheres? Com certeza. Por quê? A gente Olha, não precisa elas. A gente precisa elas para completar a nossa vida. Olha aí a diferença. E olha como que essa visão é completamente enganosa e não condiz com a realidade. Pega qualquer grande metrópole, se você mora, por exemplo, numa grande metrópole. Sabe os prédios que você vê, as casas que você vê, as pontes que você vê? Quem foi que construiu? Mulheres? Fala, isso é discurso machista. Mas como é machista? Não é verdade ou nós estamos mentindo? Quem construiu foram mais mulheres? Seja franca, seja sincera. Ou foram os homens? Mulher carrega cimento nas costas? A mulher tem seu valor, sim. Tem coisa que a mulher faz que o homem não faz. E a Bíblia dá valor para mulheres. O papel dela é grandíssimo no mundo. Mulher gerou o filho do Criador. Olha a importância. Certo? Mulher, ela faz coisas extraordinárias. Na Bíblia tem muitos atributos para as mulheres. Mas ela quer tomar o lugar do homem. Ela quer ser homem no lugar do homem. Ela quer mandar no lugar do homem. Mandar na família, eu falo. Porque mulher pode ser chefe de empresa também. Não tem problema nenhum isso daí. Vamos lá, vamos dar O exército, quem que vai às batalhas? Mulheres? Quem que faz aqueles serviços extremamente pesados? Alguns assim... Fala isso, nós somos machistas para falar isso. O cara tem que ter peito. Não é questão de machismo mesmo para fazer. Alguma mulher é questão capaz da realidade, isso, pô. até em situações do dia a dia eu acho curioso. Por exemplo, quem que bota o galão de água no filtro? São as mulheres? Tem várias situações que tem algo em cima de um armário. Aí vem a minha esposa, por exemplo, às vezes minha mãe, fala, você pode pegar para mim, por favor? Por quê? Porque eu sou mais alto, as mulheres são mais baixas. Não tá generalizando, tem mulher que é alta e consegue, mas a maioria não consegue. E aí pede ajuda pro marido que é mais alto. Eu sou baixinho, por exemplo, né? Eu sou baixo. Tem mulher que é mais alta que eu. Mas no geral as mulheres são mais baixas e os homens são mais altos. E às vezes ela pede. Tem que subir em 2 bancos ainda, esticar na ponta do pé com tudo de si para conseguir pegar algo. Não é mais fácil pedir ajuda para um homem? Pois é. Então olha como que essas mulheres com essa visão feminista são completamente desconexas da realidade e não percebem que elas foram condicionadas a ter essa visão, uma visão que não... O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Você pode querer ser solteiro, solteira, isso é uma escolha Criador sua, criou um assim. seu. Agora dizer
a você sociedade... escolher, querer ficar solteiro ou solteira é uma escolha, é o direito. Agora você falar que não precisa de homem na sociedade e nem de mulher, aí é uma visão completamente absurda, cara. Não existe isso. É uma pessoa não pensar, cara, no que fala. Não é possível. Aí eu sou ignorante, eu sou arrogante, eu sou soberbo, quando a gente fala assim. Misericórdia, irmão. O que tá acontecendo com o cérebro do ser humano, meu pai? É isso que eu tô falando. O sistema tá idiotizando a humanidade. Né? Não lê Bíblia, não tem Deus no coração, não tem nada, só fala eu creio em Deus. Tá, isso não é crer em Deus. Crer em Deus é você obedecer a palavra. Crer em Deus é você ter intimidade com o Pai. É você conhecer quem é Ele, quais o mandamento dele e pôr em prática. A vontade dele para nós, ser humano, para nós não arcar com as consequências das nossas más escolhas. A gente não obedece o Criador porque ele é o ditador. Tanto é que ele deu o arbítrio para você escolher, ele não força ninguém, certo? A obediência não é para agradar o Criador só. É pra gente não arcar com as consequências dos nossos erros, porque o Criador nos ama. Entendeu? E o ser humano não entende isso. Vamos lá, vamos dar sequência. Um homem ou a sociedade não precisa de uma mulher, de mulheres, é algo completamente incoerente. Homens e mulheres são complementares, aonde um tem mais dificuldades, o outro ajuda, e assim vai. Esse é o propósito original de toda a criação. E essa agenda sendo executada é proposital para enfraquecer os homens, porque homens fracos não protegem sua família como deveria. Famílias desestruturadas são muito mais suscetíveis ao controle do Estado. E é por isso que as leis sempre são favoráveis para incriminar o homem, para ver a figura do homem como algo ruim. Vários desenhos e filmes pintam isso. O homem como um ser ruim, opressor, só o homem é ou às ruim, vezes só o homem. Bananão, Tem, só para que essa figura tem homem que é ruim, tem mulher que é banalizada. ruim também. Só porque só o homem é ruim. Ah, e outra coisa que eu vou falar. Uma pergunta, eu vou deixar pro final. Tomara que eu não esqueça, eu vou deixar rolar. A gente vê muitas famílias desestruturadas, realmente muitos homens que abandonam seus filhos, isso é lamentável. Com isso, crescem seus pais, crescem com uma certa rejeição com a figura masculina. As mulheres acabam não querendo saber de homem, os homens acabam não se tornando homens de verdade, e aí vira bagunça, e a sociedade é destruída, e o sistema comanda cada vez mais a vida das pessoas. Que bênção tem nisso! Agora, sabe o que é mais absurdo? Você acha mesmo que esse tipo de lei vai funcionar para os verdadeiros machistas ou misóginos? Sabe essas músicas de funk, sabe esses funkeiros que cantam música colocando a mulher como um mero objeto? Por que não tem indignação contra eles? Por que geralmente pessoas com esse viés da esquerda não são favoráveis à maioridade penal ser reduzida para menos idade? Por que não são favoráveis a penas mais rígidas para criminosos? Foi o que eu falei. Por que defendem criminosos que são os piores, mas o pai de família não? O pai de família é o vilão. Agora o funkeiro que trata a mulher como objeto, que fala a palavra verdade, pejorativa contra a mulher, aí esse daí tá na rua. Que contradição, que hipocrisia, que vergonha esse Brasil, cara. A gente é brasileiro, mas dá vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Pelo amor, é uma piada lá fora. Por isso que é piada lá fora. Aqui só tem roubalheira, só tem corrupção, só tem enganação, só tem distorção da palavra, só tem ganho ilícito, só tem ser vergonhice, cara. Meu, deve ser dentro do mundo uns dos piores. Vítimas da sociedade. Então olha o nível da hipocrisia. Na prática, essa lei não vai punir quem era para realmente ser punido. Porque, como eu falei, o que é misoginia? E outra, o patrão não vai querer mais contratar a mulher, com medo da mulher, qualquer coisa que falar com ela, misoginia. Toma, processo. Ainda vai prejudicar as próprias mulheres. Não vai prejudicar os homens, mas vai prejudicar também muito mais as mulheres, que não vai ter mais emprego para elas. Entendeu? Olha só, na academia não vai ter mais ajuda quando ela precisar, né? Os homens vão tudo fugir das mulheres. Aí. Ó a bagunça que está sendo feita aí, ó. Quanto do juiz que vai sentenciar essa acusação, que vai comprovar se é fato ou não. Até porque muitas das acusações de agressão, de assédio, de abuso que são feitas
na verdade são infundadas. Só da mulher acusar, o homem já é incriminado. E depois, para ele conseguir ser inocentado, nem sempre é o que acontece. E com isso já tem imagem manchada, principalmente quando o assunto vai para as redes sociais. Quantos homens que não tiveram suas imagens manchadas e depois foi comprovado que eram inocentes? E aí? Como é que fica a vida do cara depois disso? E vamos falar de crime mesmo? A grande maioria dos crimes, como de tirar a vida de outra pessoa, sabe? É feito por homens contra homens. A grande maioria das vítimas de crimes são os próprios homens. Mas isso parece que não é muito conveniente ser falado, não é? Por que não existem leis? É lógico que existe homem que mata mulheres, sim, existe. A gente não pode negar, estamos vendo aí. Mas, como ele falou, a maioria dos assassinatos são homens contra homens. Tem homem que mata mulher, tem o que tira a vida, né? Mas a maioria é homem contra homens. Entendeu? E outra, e tem mulheres que tiram a vida de homens também. Já foi comprovado, só que não é propagado. Porque não é vantajoso para o sistema isso. O sistema não quer, o sistema quer destruir a família. Entendeu? Ele tem as intenções dos governantes desse mundo, que são satânicos, é as piores possíveis, é acabar com a família. Então vamos lá. Contra a misandria, que sim existe. Ainda mais com toda essa fomentação de ódio contra os homens, existem mulheres que têm um ódio absurdo de qualquer figura masculina. Isso é misandria, mas por que para isso já não existe um amparo da lei? Percebe que é algo seletivo e hipócrita? E mais, a Lei Maria da Penha, que a gente pode dizer que até certo ponto é justa para homens que realmente agridem as mulheres, veja aí o que é, da onde saiu a Lei Maria da Penha. Mas não que seja errada ela em si, tá? Para proteger a mulher. Mas é uma lei que não protege a mulher do jeito que tem que proteger. É uma falsa proteção. É uma hipocrisia. Deveria servir para proteger, mas não faz. É aquela história da falsa paz que está na Bíblia, né? Todo mundo acredita nas instituições desse mundo aqui caído, cara. É tudo satânico, cara. NASA é satânico, CIA é satânica. Eu falo mesmo. Pode me punir, vir me buscar. Governo é satânico, religião é satânica, manipulação de religião. Tudo os órgãos da besta, que está no livro de Apocalipse, tudo satânico, tudo, NASA satânico, ciência mais ou menos, porque a ciência faz coisas boas pra gente, mas ela também tem a parte ruim lá que vai contra a Bíblia, tá? Agora que algumas coisas a ciência tá a favor da Bíblia, é alguma coisa que tá vendo as profecias se cumprir, mas sempre a ciência desse mundo negava a Bíblia, tá? Por isso que existe os ateus aí, por causa da ciência. Eles acreditam mais em ciência do que na Bíblia. Vamos lá. É usada justamente para mulheres que querem incriminar homens, simplesmente só enxerga essas coisas quem lê as escrituras e tem o espírito Aruah HaKodesh habitando em si. O caso Maria da Penha, que originou essa lei, é no mínimo muito duvidoso e contraditório. O marido da mulher chamada Maria da Penha, Marco Antônio Viveiros, ele já fez vídeos já contando a sua versão, e a gente percebe que tudo que ele trouxe, as provas que ele trouxe, são muito mais bem fundamentadas do que as provas que a própria Maria da Penha trouxe. E a gente vê muitas incoerências nessa história, até porque ela mesma já disse em programa aberto que ela nunca foi agredida fisicamente pelo seu marido. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E sendo que é vendido que ela era muito agredida e por isso se tornou tetraplégica. Eu vou deixar um ou mais vídeos sobre esse caso para vocês entenderem, até porque, infelizmente, a gente não pode falar tudo o que pensa, para vocês enxergarem o outro lado da história. Na prática, o que aconteceu foi que o Marco Antônio Viveiros, ele traiu sua mulher, e é claro que isso é um erro ele traiu Maria da Penha, pelo sinal, só que a Maria da Penha decidiu se vingar dele. E nisso, usou de uma situação, de um assalto que aconteceu entre eles, ela realmente foi baleada, mas ela usou disso para incriminar o marido e desde então ele vem sofrendo essa falsa acusação, sendo completamente rejeitado. Porque o que ele fez, traiu ela sexualmente com a outra mulher, mas ele não agrediu ela fisicamente. Ela mesmo disse que ela foi agredida psicologicamente, não fisicamente. Entendeu? Então, como eles foram assaltados e ela ficou tetraplégica porque ela tomou o tiro,
Aí ela usou disso para acusar o marido. E aí ele foi punido, né? Justamente. Mas, enfim, vai falar isso por as pessoas que não estudam, não buscam informação descentralizada, acreditam em tudo que os governos disser, que a justiça desse mundo disser, que tudo é algo tudo corrupto. Entendeu? Mas vai falar, né? Acredite na Bíblia. Não, eu acredito na mídia. Eu acredito na ciência. Eu acredito no que a televisão fala. Eu acredito. Então vai. De 40 anos em cima de algo infundado. Olha que sério isso. Por mais que ele tenha errado, justifica a mulher fazer 100 vezes pior, destruir a vida do cara por pura vingança. Isso é algo assim completamente diabólico. Se separa. Mas vou deixar então, o vídeo aí para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. Então perceba, até o caso que fundamentou uma lei é um caso extremamente controverso. E por isso que essa lei abre brechas para tantas coisas absurdas que a gente vê nos dias atuais. E toda essa agenda sendo colocada pelos meios midiáticos, como a Rede Esgoto, que foi um dos meios que mais contribuiu para essa deturpação de valores. E na prática eu vejo isso. Essa lei vai fazer os homens terem cada vez mais receio de ter um relacionamento. As novelas ensinam tudo contrário que a Bíblia, né? Essas novelas que não... Ninguém vê novela bíblica. Agora vê essas novelas aí de safadeza, que ensina safadeza, ensina geda, homo, né? Ensina que é normal, né? Agora eu vou perguntar uma coisa aqui. Pergunte-se a si mesmo. Por que nas escolas ensina tanta coisa, ensina, tudo bem que a gente tem que aprender matemática, ciência, história, tudo isso aí a gente tem que aprender na escola, né? E ainda algumas coisas ensina distorcido nas escolas, tá? É só você pesquisar que você sabe. Não tudo, mas algumas coisas. Para iludir as pessoas, né? Aí ensina história, mas ensina artes lá na escola, ensina outras coisas, até ideologias ensinam na escola. Onde tem isso, irmão? Tem. Vai pesquisar que tem. Agora, por que na escola não põe uma lei para ensinar a Bíblia para as crianças? Por que será, hein? Se ensina tudo na escola, por que não pode ensinar para a pessoa ter uma vida espiritual decente? Por que não ensina a Bíblia? Não tem aula de estudo bíblico nas escolas? Mas não é interessante para o sistema, né? Entendi. Agora eu entendi. O sistema é satânico. Ele não gosta da palavra de Deus. Agora eu entendi. Terá uma revolta ainda maior das próprias mulheres e a divisão ser fomentada ainda mais. Isso até me lembra um texto bíblico que fala que naqueles dias 7 mulheres procurarão por um homem, se agarrarão nas suas vestes. Parece que esse tempo está chegando, não é? Porque muitos homens hoje não querem saber de relacionamento por causa de tudo o que acontece. E é até compreensível. O que não são os que acabam generalizando todas as mulheres. Aí sim é um erro que eu mesmo repudio. As mulheres generalizam os homens. Mulheres de valores, e eu sou a prova viva disso. Basta você ser um homem de valor e vibrar numa frequência correta para atrair uma mulher de valor, ter fé em Deus, confiar nele e pedir que ele lhe conceda uma esposa boa. Você acha mesmo que o Criador dos céus e da terra não vai conceder se é o propósito? Então é isso que falta para muitos desses homens que vão para esses movimentos, Red Pill, por mais que um ou outro ainda seja consciente, mas é compreensível sim muitos homens não quererem relacionamento por causa de toda essa deturpação que há na sociedade, ainda mais com o risco de se relacionar com uma mulher que a qualquer momento pode incriminá-lo. E na prática, cada vez menos famílias mais desestruturadas, mães solteiras, pais que não podem ter contato com os filhos, e em muitos casos injustamente, e com isso homens contra mulheres, sociedade dividida, mais suscetível ao controle, homens não sendo a resistência que deveriam ser, porque os homens vêm se tornando cada vez mais efeminados, e isso também é proposital, a queda de testosterona nos últimos anos é algo absurdo. E tem uma passagem que fala assim, o Messias fala, uma casa dividida entre si não prevalecerá, será derrubada. Então, já dá pra ver. Então é isso, meus irmãos. Compartilhe o vídeo, deixa o like se gostou, tá? Compartilhe para chegar esses conhecimentos, para as pessoas abrirem os olhos, se quiserem, né? Porque tem uns que não querem, não adianta. Aí vão falar que eu sou machista, vou inventar um monte de coisa sobre esse vídeo aqui, porque
a pessoa é extremista, então ela não entende o que a gente fala. Não adianta não ter o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh habitando nela, não adianta, não quer saber da palavra de Deus, não abre os olhos para a agenda satânica desse mundo caído, então não adianta. Mas deixa o like, compartilhe, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos, amo todos vocês no Messias, faço isso aqui com dedicação, com amor, para alertar as pessoas. O meu vídeo também não é só de pregação da palavra, é de denúncias para as coisas satânicas deste mundo, para as pessoas acordar e não acreditar nessas corporações desse mundo caído aqui. Quem avisa, amigo é. Aí vai de cada um, tá bom? Muito obrigado, até o próximo, fui!